Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 30.500 dólares nesse momento, e no último vídeo do Bitcoin, a última análise que eu fiz, eu comentei com vocês de uma análise, uma projeção que a gente tinha feito há um ano atrás do BTC, onde a gente tinha falado, essa região pode marcar o fundo do Bitcoin. A gente tinha desenhado um quadrado, né, quadrado vermelho, e era uma região que a gente estava chamando de região de formação de fundo, né, que é esse quadrado aqui, tá, que tá aqui no nosso chart até hoje. E no nosso vídeo passado eu falei que aquela projeção, ela, pelo menos até o momento, se mostrou muito assertiva, né? Porque o Bitcoin realmente respeitou não só a faixa de preço que a gente tinha projetado, mas também o horizonte temporal, né? E pelo menos até o momento a gente teve a formação do fundo dentro daquele quadrado. Olha só que loucura, isso aqui a gente projetou 6 meses antes do Bitcoin acessar esse nível de preço. E aí pessoas foram falar comigo no Instagram. Primeiro me perguntaram, né, o que eu tinha feito para projetar essa região de formação de fundo, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. E eu também recebi uma outra sugestão que eu achei interessante, né? Uma pessoa falou, bom, já que você projetou a zona de formação de fundo do ciclo corretivo, por que você não projeta então uma zona de formação de topo para o próximo ciclo de alta? É exatamente isso que a gente vai fazer nessa análise, tá? Então a gente vai começar aqui mostrando para vocês o que fizemos lá naquele vídeo de de julho, né, do ano passado, quando a gente projetou essa região aqui, e foi muito simples, tá, investidores? A gente só replicou aqui, ó, o horizonte temporal de formação de fundo do ciclo de 2018, tá? A gente pegou aqui, ó, e reprojetou aquele mesmo horizonte temporal aqui no gráfico do BTC, tá vendo? A gente já tem aqui o início, né, da zona de formação de fundo em consonância com aquele mesmo horizonte temporal lá na formação de fundo do ciclo de 2018, e a gente também reprojetou aqui a zona de formação de fundo, o horizonte temporal, né, de formação de fundo lá do ciclo... Opa, peguei a ferramenta errada. Do ciclo de 2017. Desculpa, do ciclo de 2015, né? Na verdade, essa correção foi de 2013 até 2015. E aí, a gente só ligou os topos, né? E aí a gente falou, bom, se o Bitcoin respeitar esse padrão temporal... Ó, tá vendo aqui? Ó, se o Bitcoin respeitar esse padrão temporal, a gente pode ver o Bitcoin formando fundo entre outubro e dezembro desse ano, tá vendo? E pelo menos até o momento, a gente vê que nesses 3 ciclos corretivos, o Bitcoin repetiu esse comportamento, certo? Então, o horizonte temporal a gente projetou dessa forma. Aí as faixas de preço, nós projetamos utilizando o método de Fibo, que é um método mais assertivo aí da análise técnica. Eu ensino detalhadamente como usar esse método lá no curso de análise técnica e estratégias de trading do canal. Aí a gente tinha o primeiro alvo de Fibo lá nos 20 mil dólares, que marcava a base superior daquele quadrado, tá? E a região dos 15 mil dólares, que marcava aqui a base inferior do quadrado, que era o segundo alvo de Fibo na projeção desse primeiro impulso de baixa aqui, e que é onde o Bitcoin foi deixar a mínima do ciclo até então, tá? Se você me perguntar, Adriano, então é certo já que esse aqui é o fundo desse ciclo atual? Eu não posso precisar isso para vocês, tá, investidores? Se você me perguntar se eu acredito nisso, cara, eu acho que pode ter sido, tá? Pode ter sido sim a zona de formação de fundo, mas eu não tô decretando isso aqui como o fundo do ciclo corretivo, não. Pode ser que o mercado ainda leve essa região dos 15 mil dólares aqui, 15.500, a ser retestada. Eu considero ainda essa hipótese, por isso não tô decretando que a gente acertou onde seria o fundo do ciclo corretivo, não, tá? Mas, pelo menos até o momento, a gente vê que aquela análise de julho, ela se mantém aqui como uma análise assertiva. E aí, a gente vai, investidores, repetir a dose, certo? Já que esse método de reprojetar o horizonte temporal do ciclo corretivo, pelo menos até o momento está dando certo, então vamos repetir a dose e vamos reprojetar o horizonte temporal dos ciclos de alta, né? Então eu vou pegar aqui, ó, do fundo até o topo, e aí eu vou pegar e vou ligar aqui, ó, os fundos, certo? Isso aqui eu só quero pegar, investidores, uma marcação de horizonte temporal, tá? Aí a gente vai ter aqui, deixa eu só acertar bem direitinho aqui. E aí, se a gente considerar esse outro ciclo de alta aqui, de 2015 até 2017, a gente pode considerar, então, ó, colocar aqui no mesmo ponto, ó, ele vai dar pra gente novamente, ó, março. Muito louco como conversa, né? Como, tipo assim, dá match quando a gente começa a olhar o horizonte temporal dos movimentos cíclicos do Bitcoin. Também, ó, março de 2025. Então, a gente olha para esse março de 2025, eu acho que olhando aí os movimentos macroeconômicos, o fluxo do dinheiro, eu acredito que lá em março de 2025
a gente realmente vai estar vivendo novamente o período de expansão econômica. Então, para mim, faz todo sentido, tá, investidores, pensar que naquele primeiro semestre de 2025 a gente vai ver o mercado cripto novamente explodindo aí, entrando na fase de euforia, e a gente vai estar colhendo um lucro absurdo das operações que nós estamos montando agora. E aí, eu já até deixei aqui um outro quadradinho que a gente vai deixar aqui plotado no nosso gráfico, que vai ser então a nossa zona de formação de topo, tá? Zona de formação de topo de ciclo. E aí eu vou deixar esse quadradinho aqui com uma marcação entre 100 mil dólares e 150 mil dólares, que em termos de faixa de preço, e já não falando de horizonte temporal, mas já falando de preço, eu acredito que o topo de ciclo, o próximo topo de ciclo vai ser formado entre 100 e 150 mil dólares, tá? E é sempre importante, investidores, a gente ficar atento em relação ao tokenomics das criptomoedas, para a gente entender lá naquele ponto futuro quantos tokens daquela determinada criptomoeda, ou quantos bitcoins, nesse caso aqui, estarão em circulação lá em abril de 2025. E aí a gente precisa levar em consideração, então, a dinâmica de bitcoins que são colocados em circulação. E aí a gente sabe que 6,25 bitcoins são colocados em circulação a cada bloco que é gerado. A cada 10 minutos a gente tem um novo bloco sendo gerado. Ou seja, a gente tem 144 blocos por dia, o que coloca em circulação 900 bitcoins por dia. E aí, eu já tinha feito um cálculo aqui da quantidade de bitcoins que serão colocados em circulação até o halving, tá? No caso, 900 bitcoins por dia vezes essa quantidade de dias. E aí, do halving que vai acontecer a estimativa é 16 de abril, né? Eu até tinha pego aqui o countdown, né? Halving countdown, a contagem regressiva para o próximo halving do Bitcoin, 16 de abril de 2024. E aí, a partir, então, de 16 de abril de 2024, a gente passa a ter 450 Bitcoins sendo colocados em circulação por dia, não mais 900, porque o reward, né, o prêmio pela mineração, ele é cortado pela metade. E aí, a gente vai ter um cenário, então, lá em 2025, que a gente vai ter, lá entre fevereiro e março de 2025, 19.831.481 bitcoins em circulação, tá? Se o Bitcoin atingir essa margem dos 100 mil dólares, a gente vai ter um BTC com uma capitalização de quase 2 trilhões, tá? Quase 2 trilhões. 1.983 bilhões de dólares. E se porventura o BTC se projetar para ir buscar os 150 mil dólares, a gente vai ter um Bitcoin ali com uma capitalização em torno de quase 3 trilhões de dólares, né? 2 trilhões 974 milhões de dólares. E eu acredito que essa capitalização aqui, visando o próximo ciclo do BTC, ela é totalmente factível, investidores. Por isso, tá? Por essa razão, nós vamos então brincar aqui, né? Tô brincando de fazer futurologia. E eu vou deixar, então, esse quadradinho verde aqui já plotado no nosso gráfico, tá? Já plotado aqui no gráfico. E eu vou colocar aqui texto. Vamos colocar aqui zona de formação de topo. Deixar aqui na cor verde também. E vamos ver lá em 2025 se essa futurologia ela vai ser assertiva ou não. Por enquanto, olhando aqui a zona de formação de fundo, a gente conseguiu acertar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E também assistir as cenas dos próximos episódios aí, porque eu gostaria muito, tá, investidores, que esse aqui fosse o fundo do ciclo corretivo do Bitcoin, mas quem acompanha aqui o meu conteúdo sabe que eu ainda não estou convencido disso, tá? A cada dia eu tô começando a acreditar um pouco mais, mas ainda não convencido, certo? Então vou voltar a atualizar a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Vou pedir para você que gostou do vídeo não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando aqui as nossas projeções e análises do Bitcoin, de outras criptomoedas e também de outros ativos aí do mercado de capitais. Um forte abraço e até a próxima.